Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, seu podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Rich e aqui ao meu lado tenho a Gabi e a Nath que substituirá o Fully, que teve alguns imprevistos. E juntos nós comentaremos o 9º episódio da 3ª temporada dos Profissionais. Seja bem-vinda, Natália. Preparada para comentar um podcast com um gostinho que tem sabor de mel por causa da eliminação da semana? Gente, que eliminação esperada, maravilhosa. Eu estava ansiosa por ela, eu tô muito feliz, admito. Até me sinto mal por estar tão feliz por isso. Nunca desejei tanta eliminação de alguém, mas enfim, já comento sobre isso. Oi? E Gabi também tá com essa disposição, porque assim, a gente sofre muito nos podcasts, mas de vez em quando o programa dá uma alegria pra gente, né? Sim, hoje, felizmente, teremos um podcast feliz. Tivemos um episódio feliz. E não importa o resultado, gente, das outras semanas, esse já vai valer pelo programa todo, porque finalmente a gente vai comentar um podcast com a eliminação de alguém que eu tenho certeza que todo mundo que escutar a gente queria, ou seja, a gente não vai receber hate, sabe? Já é uma vantagem enorme. Que existe em Thales, viu? Existe, ai gente, né? A gente vive num Brasil que o povo não sabe torcer para as coisas, então a gente não vai só chocado não. Então vamos lá. Nessa semana teve uma prova em equipe, onde os capitães foram Rafael, que é a equipe vermelha, teve André, Raven e Daniel com ele, e o William da equipe amarela com Manuela, Thales e Roberta. A prova era cozinhar sem recursos tecnológicos, ou seja, improvisar e se virar para fazer fogo, tanto que o Fogaça sempre precisava que era a prova do fogo, a prova do fogo, a prova do fogo. No final, a gente teve a primeira ida das duas equipes para a prova de eliminação, onde não houve vencedor. E chocou o meu bolão com a Gabi e o Fully, porque as pontuações da gente continuam horríveis. Mas agora a gente vai debater o desenrolar dessa primeira parte. Eu quero começar primeiro falando com a Gabi. Gabi, eu quero saber da estratégia que os líderes usaram para montar suas equipes. Você acha que foi válida? Porque vale lembrar que o André seria de um time com o William e Manu, e depois o Rafael roubou ele da equipe. Ou seja, você acha que eles souberam montar bem os times? Eu acho que o Rafael, de certa forma, fez o certo, sabe? Porque aquele trio ali já tinha vencido uma prova, então eles obviamente trabalhavam bem juntos e tudo mais. Mas eu confesso que, como eu gostava dos outros, só serviu para aumentar o meu ranço com o Rafael, sabe? Que tem crescido a cada semana. E quando o outro falaram, você viu que você abalou eles, aí o Rafa fez, eu sei que eu abalei. Ele vai dizer, ai meu filho, cria vergonha na tua cara, abalou nada. Ele usou o termo abalou errado. O que eu achei mais chato ainda foi que, tipo, ele poderia, se era pra desfazer o trio, ele poderia muito bem ter tirado um dos outros dois, mas ele foi tirar justo o que tinha escolhido como capitão, sabe? Foi bem pra ser cuzão mesmo. Mas felizmente nós temos o William, que conseguiu assumir a liderança. E Nath, o que você achou? Achou estratégico? Achou que ele estava sem estratégia nenhuma? Ou foi só para causar mesmo? Não, ok, ele ter desfeito o trio, realmente, muito lógico, muito legal, mas ele ter pego o líder foi sacanagem. Foi sacanagem, só pra fazer raivinha, e assim, eu adoro uma treta. Eu realmente gosto de treta, sabe? Mas assim, esse tipo assim, feito só pela ruindade, vai na mesma linha comentários do Thales pra mim, não vinga. Mas como a gente falou, né? Masterchef Chernobyl era, porque esses profissionais estão meio complicados. E as lideranças? E as lideranças, Nath? O William e Rafael, você acha que um se destacou melhor que o outro, embora nenhum tenha vencido? Ai, eu não sei, assim, eu particularmente gosto mais da forma como o William trabalha. O Rafael, ele centraliza muitas coisas, ele é muito metódico da forma dele, sabe? Aí eu não gosto tanto, mas pra mim nenhum dos dois se destacou em termos de liderança. Nenhum dos dois realmente tomou a frente e conseguiu tocar o barco da maneira correta. Então, se pudesse, assim, dizer que nenhum dos dois foi melhor, de fato. Não gostei. E Gabi, concorda ou já achou que um teve algum destaque mais positivo? Eu concordo, eu acho que, tipo assim, se tivesse que destacar um pouquinho alguém, assim, seria o conjunto da equipe do William, assim, que, tipo, Isso, me eu concordo. pareceu que eles entregaram alguma coisa, talvez uns 2% melhor do que a outra equipe. Mas as duas lideranças, assim, eu achei bem fracas. As duas lideranças. E acho que o desempenho de todo mundo, no geral, assim, foi bem fraco. Achei muito justo. E todo mundo, pra prova de eliminação, assim.
Achei a prova legal como valor de entretenimento, mas para por aí também, assim. Porque, tipo, isso é uma coisa que não vai fazer parte da realidade deles nunca, sabe? Tipo, eles nunca vão ter que cozinhar assim, sem uma faca, sem... Então, assim, sabe? Eu acho que é só como valor de entretenimento mesmo pra gente, assim. Porque não vai servir de nada pra vida deles. Eu acho que foi uma prova, é uma prova mais televisionada, sabe, né, pra gente, né? Pra gente ver uma coisa diferente do que a gente tá acostumado desse tipo, só provas em restaurantes e prova dentro do programa. Eu acho que, concordo com a Gabi, foi uma prova mais direcionada pra público. Pra mostrar, nossa, olha como seria se não existisse isso, sabe? Eu não sei se eu concordo com isso, porque assim, eu tenho uns amigos que eu converso bastante com eles, não sobre o MasterChef em si, mas sobre gastronomia no geral, que eles estão. Tem um amigo meu que é professor de uma faculdade daqui, cujo nome não vou dizer porque não está patrocinando. Muito E bem. aí o que é que acontece? Ele fala bastante dessa questão do contato e do conhecer, do cozinheiro conhecer o alimento. Então, assim, aquela galera ali, ela nunca fez um preparo de uma galinha do zero, assim. Então você percebe que eles têm dificuldade em depenar, em realmente fazer todo o trato dela, por exemplo. Então, assim, o conhecer do alimento ele é muito importante dentro da culinária. Talvez fosse um desafio a mais para mostrar para aqueles profissionais ali que eles ainda não estão 100% preparados, porque eles não conhecem realmente o material do trabalho deles, sabe? Eu acho que foi um desafio bastante válido e que foi um aprendizado válido para eles também. E como a Gabi falou, rapidinho, o negócio foi 2%, William, melhor, e também serviram uma tapioca 12% mais dura que um tijolo também, né? Então o William teve pontos prejudicados. Tapioca não, a pamonha, né? A pamonha. A pamonha. Tava tão ruim, gente, que não deve ser chamado de pamonha. O Nordeste ficou triste com essa pamonha. Eu fiquei muito triste. E assim, o tempero ali não era sal, era cinza, né? Vamos combinar. E na questão de depenar a galinha, eu achei engraçado porque a Raven estava sendo amaldiçoada e perseguida pelo espírito da galinha, porque ela estava escutando a galinha fazendo os cocó. Gente, eu queria gostar da Raven, porque olha, se fosse tipo a Roberta falando isso no confessionário, eu acho que eu teria rido tanto, sabe? Porque o time da Roberta é mais pro humor. Ela consegue dar confessionário pra gente rir. Mas o da Raven ficou mais paradinho. E a gente vai falar disso mais pra frente. E temos os relacionamentos. E temos os relacionamentos participantes durante a prova que vem muito, tanto que a Manuela, que deu um trabalhinho para o William até falou dela. Eu pensei até que o trabalho seria maior pela chamada da semana passada, que foi bem sensacionalista para isso. E também tem a questão do Daniel, mas o Daniel é bater com a ponta virada, porque não tem como o Daniel se posicionar melhor agora nas provas em equipe, porque sempre tem alguma tretinha, como ele pegou aquele negócio do fogo, tirou da mão deles e levou para dentro da barraca, então não sei como é que é. Gabi achou que as relações deles estão complicadas ainda ou estão começando a trabalhar melhor em equipe? Pelo contrário, a impressão que eu tenho é aquilo que eu já falei, não sei se foi no podcast da semana passada ou se foi em outro, mas a sensação que eu tenho é que, tipo, ninguém ali se gosta, sabe? Tipo, a única pessoa que é um pouco mais genuína e tal é a Roberta, como apareceu na parte da prova de eliminação, assim. Mas fora isso, a impressão é que ninguém ali é amigo, nem nada disso, assim. E Nath, concorda com isso? Ou acha que eles ainda se relacionam bem, ou é só de mal divisão? Não, eu concordo. Só não trabalham com quem querem? Gente, 100% que eu concordo. Parece que o pessoal entrou ali, assim, tipo, jogo, e, enfim, esqueceram que estão tratando com humanos, esqueceram que tem ali, que pode ser construída uma amizade, até uma relação profissional no futuro. É uma coisa muito estranha, velho. Eu admito, é uma coisa muito bizarra, porque eu sou uma pessoa muito sociável, então é estranho. Eu sou muito time Roberta. E falando em Roberta, né, quando foi dado o resultado da prova, que seria pela cor da equipe, a produção trollou mesmo, porque botou que a equipe amarela tinha vencido, entre aspas. Todo mundo comemorando, depois mostrou que o fogo da vermelha subiu e também eles estavam comemorando. Foi maravilhoso. E eu acho que foi a melhor parte até agora da temporada do MasterChef foi a Roberta, tipo, tá todo mundo ferrado, então aí, sabe, comemorando, tipo, é muito... A única coisa que eu acharia mais maravilhosa foi se tivesse sido ao contrário. Porque os mais arrogantes, eles estão na equipe estavam na equipe do Rafael.
Então teria sido, que era a vermelha, né? Teria sido maravilhoso ver eles comemorando e depois, tipo, indo pra prova também. Tipo, sério, teria sido o tombo master da temporada. Claro que na equipe amarela tinha o Thales, que, tipo, é o que a gente menos gosta, mas no contexto geral, assim, a equipe vermelha eu acho que era, tipo, com os que eu tenho mais ranço, sabe? Daniel, o Rafael, teria sido maravilhoso ver eles comemorando e depois sendo tombados. Pra mim, daqui vermelho só salvava o André. Que o André que eu acho que é... Isso, o André é Então, maravilhoso. né? Eu não posso falar nada do André, fui exposta. Natália, quem não sabe, gente, a Natália comentou no Twitter também, o Twitter dela apareceu na tela do programa, e não foi um Twitter, tipo, muito santinho, não, foi um Twitter meio comprometedor, então, sobre o André. Eu fiz, assim, uns 30 tweets sobre coisas legais, sérias. Eu fiz um tweet fora da linha e é justo que me passa em rede nacional. Pra comprometer mesmo, pra comprometer mesmo. E eu concordo com a Gabi, essa ordem trocada teria sido uma cereja no topo do bolo, mas eu acho que talvez nessa época a produção também não tenha esse time ainda de saber que eles seriam tão odiados, sabe? Porque o Daniel fez uns comentários que tentaram usar pro lado de humor, que a gente já tá com o ranço instalado, não sabe, né? Tipo, não é humor, sabe? A gente leva logo pra parte da arrogância, mas deu no que deu e duas equipes na prova de eliminação. E vamos falar dela agora, já que essa foi praticamente isso, testando com fogo. E eu tava... Mas confesso rapidinho, dentro do meu coração, que eu queria que chovesse, porque eu queria ver como é que teria sido essa prova na chuva. Nossa, sensacional. Se tivesse chovido, aquele povo já não conseguia levantar uma fagulha daquela palha. Imagina com chuva, jamais. Porque quando você faz qualquer evento ao ar livre, você tem que contar com risco de chuva, não é? A previsão do tempo não vai estar 100% certa. Sim. E pra nós que somos fãs de Survivor, a cereja do bolo foi o William falando dos programas de sobrevivência, né? Não deve ser Survivor que ele assiste, deve ser, sei lá, Largados e Pelados, mas... mas foi muito legal, assim. Então vamos lá para a prova de eliminação, que foi uma prova monocromática. Eu adorei essa tipo de prova. E os chefes tinham que fazer o quê? Comidas de cores que foram sorteadas. Mas antes teve uma twist, claro, né? Mesmo as duas equipes indo para a prova, que seriam 8 pessoas, não, metade delas se salvaria e só teríamos 4. Depois de confessionário com todo mundo falando que tinham chances de ficar, o tombo veio. E veio aquela famosa twist. Os capitães puderam escolher alguém para duas pessoas para se salvar. O William se salvou e salvou a Roberta. E defendeu dizendo que a Roberta está sendo elogiada. O Rafael se salvou e salvou o Daniel. E a prova resultou na vitória do André e na maravilhosíssima eliminação do Thales. Quero saber, Gabi, o que você achou dessa estratégia? Se salvar o outro, ou tente partir para a parte boa, que é a eliminação de cara. Então, é complicado porque você se indispõe com as pessoas? Mas é preciso lembrar também, a essa altura da competição, que, tipo, era uma prova de eliminação entre 4 pessoas, sabe? Eu não vou ser hipócrita de dizer que eles deveriam ter, os líderes deveriam ter ficado lá embaixo, porque, tipo, claro que eu acho que as duas lideranças foram muito falhas e levaram os times à derrota. Mas, tipo assim, tendo oportunidade de me tirar de uma situação dessas, eu não me tiraria? Não sei, sabe? Especialmente com as pessoas que estavam ficando ali embaixo, sabe? Que acho que eram os melhores cozinheiros da temporada. Então, é complicado julgar, sabe? Tipo, ou querer vilanizar alguém pura e simplesmente por causa disso, sabe? Acho que faz parte, assim. A Roberta, tipo, eu achei justíssimo ela subir porque apareceu, pelo menos pra gente na edição, um negócio que a ideia do molho de frutas vermelhas foi dela e ela que mais fez e tal. Agora o resto, no geral, é aquilo que a gente falava, assim, todo mundo foi muito mal, sabe? Por mais que o líder seja o mais responsável, quando é tudo, assim, muito parecido, e você vai ter uma oportunidade dessa de se salvar de uma situação tão tensa como é, tipo, só 4 pessoas numa prova de eliminação, não sei o que eu faria, sabe? Então, não vou julgar ninguém aqui. Eu, se fosse líder, todas as provas que eu fosse e tivesse essa opção, eu me salvaria. Porque se o líder tem essa opção, se você tem esse poder em suas mãos, você deve usufruir. Eu aprendi com quem? Com Eliane.
Eu segui essa linha dela, porque com ela eu sigo até o final. Mas assim, eu acho que deve fazer isso mesmo, porque assim, antes de tudo, gente, é um jogo. Você sabe que quanto mais, como a Gabi falou, só são 4 pessoas na prova, gente. Você aumenta em 25% suas chances de eliminação, sabe? E se você se expor e se salvar, melhor ainda. A não ser que eu fosse capitão e fosse bem criticado, sabe? Criticado de aí talvez aí eu faria uma média. Não me salvaria. Porque eu fui criticado para tentar provar que eu sou bom, sabe? Na prova de eliminação. Mas, Sim, assim, exato. uma situação dessa, com só 4 pessoas, eu não tenho certeza se mesmo sendo criticado você ficaria. Porque o risco é muito grande e se a gente olhar, eu concordo com o que a Gabi disse, foram os melhores cozinheiros da temporada que estavam ali embaixo. Então o risco de você ficar ali era muito grande. Então os meninos terem se salvado foi assim, básico do básico e eu acho que é o que todo mundo faria também. Só fiquei triste porque era Rafael e Daniel se salvando, não era nenhuma na prova de eliminação, sabe? Então aí aumentava a chance de outra pessoa sair. Mas, e agora vamos passar já, Kanata, você gostou da prova monocromática? Porque o MasterChef não tinha feito isso e eu acho que podia ser utilizada mais vezes, né? Eu amei, gente, porque assim, é uma das coisas que todo mundo sempre. A gente sempre leva muito em consideração a cor dos alimentos na hora que a gente vai comer. E a montagem de um prato e foi muito legal, porque eles tiveram que olhar muitos aspectos. Não só a harmonia de sabor, mas também a questão, por exemplo, da cebola, que quando você cozinhava, ela escurecia e aí saía do tom do prato. Então, assim, vários detalhezinhos que você tinha que prestar atenção. Eu achei uma prova fenomenal, um deleite, assim, para os olhos e talvez para o paladar de quem tiver comido, né? Gabi já provou algum prova monocromático? Não, mas eu também achei sensacional, assim. Eu realmente achei a ideia da prova, assim, e muito isso que a Natália falou, assim, um deleite para os olhos, sabe? Eu gostei muito da ideia. E foi muito legal também, assim, ver que, tipo, eles irem pro mercado e cada um já ter a sua estante lá e tal. A única coisa que eu acho é que eles poderiam ter, não sei se talvez seria demais assim, mas eu acho que seria bem legal se eles tivessem que entrar num consenso a respeito Das cores? das cores, sabe? Porque quando ela falou, eu imaginei mais ou menos isso, assim, ela falou, cada um vai parar na frente da sua estação e vai escolher. Aí eu fiquei pensando, tipo, nossa, sabe? Como que. E aí, quem chegou primeiro pega, vai ser aquela correria para dentro do mercado e tal. Eu acho que talvez se eles tivessem que, tipo, chegar num consenso sobre quem vai pegar o quê, seria bem legal, assim. Botar eles pra tretarem mais, né? Já que é. Na Pensarem verdade, mais. ia aumentar muito a responsabilidade deles sobre o prato que eles iam fazer, porque foram eles que escolheram aquela cor. Entende? Seria muito mais. E os confessionários, vocês acham que tava dando pra entender quem ficaria e quem sairia? Porque eu não, por exemplo, não imaginaria que o Thales ia sair com base no confessionário dele. Eu achava muito que era o fim da linha pra Manuela, por exemplo. Eu achava que ela tava muito mais, sei lá, com cara de que saiu naquela semana. Mas justificava, né? Quando a pessoa fica entre os dois para ser eliminação, a pessoa também fica um pouco abalada, como a Raven ficou na semana passada, quem também achava que ela sairia. Você acha isso, Gabi, Mas também ou não? Então, eu até comentei com o Rich quando eu tava assistindo o episódio que eu achava que, tipo, na verdade eu tinha visto um spoiler na internet de quem era a pessoa que saía, mas eu tava achando que quem ia sair era outra pessoa. E eu não tava achando, pela edição, eu não tava achando que era a Heaven, eu tava achando que era a Manu. Eu tinha uma sensação de que ela tava com uma cara de choro nos confessionários dela. E tipo, parecia que tava tudo muito caótico. O que ela tava fazendo, assim. E Nath, concorda ou você acha que realmente era o Thales que ia sair? Com base só no confessionário? Assim, eu não vou dizer que o confessionário do Thales, ele me deu essa dica, mas tinha muito, assim, de trajetória em relação... Porque caiu muito como uma luva aquela questão da mãe dele, sabe? E eu acho que aí ele saiu um pouco menos odiado nesse episódio. Ele ganhou uns pontos ali de simpatia por conta da situação que... Muito positiva, inclusive, que ela tenha se resolvido.
Aí eu acho que rolou isso de trajetória, mas eu não vou dizer que seria muito hipócrita dizer que eu teria adivinhado. Não, não tinha não. Eu acho que eu tava mais pra Manu mesmo. Como eu falei pra Nath no Twitter, eu não fiquei comovido porque o meu coração estava mais duro que o prato que ele serviu na primeira parte da prova. Então não senti pena nenhuma. A pamonha. Meu coração tava uma pamonha pedrada feita pelo taco. Gente, Eu não me comovi. Comentar. Ele fez um ralo? Ele fez um ralo na cozinha campal. Eu dou esse crédito aí. Um ralador, né? É ralo que fala aí? Ainda que é ralador, não sei. Mas não dou crédito pra ele em nada, gente. Só dou crédito pra ele pra coisa ruim. Porque quando o Hans se instala, não invento mais nada. Quanto a isso, assim, tipo, a forma como a edição abordou a história do de volta pra casa, a história da mãe e tudo mais, eu senti que ele poderia sair, sim, pela edição. Agora, pelos confessionários, eu tinha uma sensação de que poderia sair a Manu. A Manu tava mais tristinha mesmo. E antes de chegar no Thales, vou pular uma ordem aqui, vamos falar dos confessionários de forma geral. Por exemplo, a Raven, a gente falou que agora tá no meu robozinho. Gente, acho que a Raven tá recebendo um airtime muito grande, sabe? Ela tá se destacando mais a cada semana. E, consequência disso, ela tá começando a narrar mais os episódios, ou seja, tá aparecendo mais. Sendo que vocês viram que a falta de expressão dela, qualquer coisa que ela vai falar com tom de graça, com tom de descontração, soa como se tivesse um telepronto passando na frente dela, ela só estivesse lendo. Sabe? Não sou uma coisa natural. Eu não consigo gostar da Raven como personagem ali. Que ela cozinha bem, ela cozinha. Mas eu tô achando que ela tá ficando meio travada. Os momentos mais naturais da Raven foi ela com medo da galinha cacarejando morta. Galera, foi sincero aquele medo do fantasma da galinha, foi sincero. Foi sincero. Mas assim, é muito interessante. Pronto, eu conversei com um amigo meu ontem sobre isso, é excelente. É muito interessante você parar para observar só a Raven durante o episódio inteiro. Porque ela realmente, nos confessionários, ela é muito robótica, muito assim, metódica, mas isso é uma coisa que você vê que é ela enquanto profissional, sabe? Ela é essa pessoa muito classuda, muito assim, ela mantém essa pose. Mas quando ela estava naquele acampamento, você via as variações de humor, de expressão dela. Aí é muito engraçado você comparar ela ali no ao vivo, entre aspas, quando ela vai pro confessionário. São duas pessoas diferentes, essa mulher é bipolar. Não, será que ela monta um personagem para aqueles momentos e naquela prova em si não tinha como ela manter aquele personagem com calor, depende da galinha, muita aflição? Acho que talvez ela não tenha conseguido segurar. Todas as provas em equipe, ela não segura aquele mesmo personagem do confessionário. Eu acho que ela tem aquela máscara, ela põe a máscara só pro confessionário. E Gabi, quem você acha que está dominando os confessionários positivamente? Eu já teria meu top 2 confessionários, são William e Roberta. E Roberta, com certeza. Roberta é maravilhosa. Agora eu gosto muito da Roberta, eu acho ela maravilhosa e tudo mais. Mas eu preciso dizer que eu não gostei do comentário dela, que ela queria que uma das meninas saíssem, porque pra ela seria melhor só ter ela e mais uma. Poxa, sabe? Tipo, a gente sempre foi ensinada que a gente precisa competir com outras meninas e tudo mais. Mas, tipo, não, sabe, gata? Tipo, pra você aparecer mais, você não precisa que as outras meninas saiam. Uhum. Tipo, tá tudo bem você querer que as outras meninas saiam porque você tem menos afinidade com elas, ou porque... Enfim, por questão de, tipo, você não é porque você é mulher que você é obrigada a se dar bem com todas as outras mulheres do mundo. Mas o tom do comentário dela foi meio que nesse sentido assim. Ela falou, eu quero que uma das meninas saiam porque vai ser melhor pra mim. Tipo, só ter eu e mais uma, sabe? E se ela tivesse continuado... Se ela tivesse continuado só... Não, pode falar, Gabi. Preciso dizer isso, que eu não gostei desse comentário. Se ela tivesse feito só a parte 2 do comentário dela, que ela chega a te explicar depois, né? Se ela não tivesse feito esse começo infeliz de comentário, depois ela falou que quando os meninos falavam, era bom o André sair porque o André é forte. Aí ela falou, não, eu queria que o André ficasse porque eu gosto deles. Se ela tivesse usado esse card para dizer somente isso, eu entenderia, sabe? Tipo, é natural, em algumas competições, você querer que a pessoa que você gosta fique mesmo ela sendo forte. A gente gosta de jogar jogo online, a gente sabe disso. Então, a gente sabe que essa estratégia dela, se ela falasse isso, eu entenderia perfeitamente. Que ela gostava do André, por isso prefere qualquer outra pessoa saindo que não seja ele. Você também entende assim, Nath, ou também não? Não, eu entendo assim também. E eu fico um pouco triste, porque logo a Roberta, que é uma pessoa assim tão
ela se mostra muito empoderada em muitos momentos, sabe? Aí logo ela dá essa bola fora, assim, pesada. Eu fico na torcida para que tenha sido um problema de edição ali. Tinha uma justificativazinha ali que foi cortada. Vamos mais um boicote da edição. E agora sim, eliminação do Thales, querida Gabriela. Merecida sim ou não? Esperada eu sei que foi, mas merecida foi? Eu acho que foi, assim, tipo, porque realmente o prato dele parecia, pelos comentários dos jurados, né? Mas eu acho que uma coisa que tá acontecendo nessa temporada, assim, em particular, e que eu acho bem legal, é que pelo menos nas últimas 3 eliminações, se eu não estiver enganada, todo mundo saiu cozinhando bem, sabe? Sim. Tipo, e eu acho isso bacana. Não é que ele fez um prato horrível, assim, mas quando todo mundo vai muito bem, é no detalhe, sabe? E então eu acho que pelo que os jurados comentaram, no detalhe, o prato dele tava pior do que de todos os outros, assim. E eu acho que é uma eliminação digna. Como eu já falei nas outras 2 eliminações, você sair porque cozinhou bem é uma eliminação digna. Sabe? Você sai por cima, pelo menos na sua trajetória no MasterChef. Nath, concordou com a eliminação? Discordou? Achou que quem merecia ter saído foi a Manuela ou não? Concordei. Era Heaven, não? Tava com ele na... Eu pensei que era a Manuela, gente. Não me lembrei aqui agora. Foi a Heaven. A Ou Heaven seja, fez Heaven... uma montagem do prato muito tosca. Eu realmente achei que a montagem ia prejudicar ela ali. E Raven que tá 2 vezes pra sair, né, gente? Que ficam entre sair. Então quer dizer que Raven também não tá sendo tão maravilhosa assim ao ponto de sempre se destacar. Já que eu falei que tá se destacando pro confessionário, mas pro resultado ela sempre tá batendo na trave agora. Que no começo assim, ele falava que a Roberta talvez sairia porque ela bateu na trave, mas a Roberta nunca mais chegou lá. Mas assim, eu acho que sobre o... sobre a edição assim que a Heaven tem recebido, eu achei, tipo, que deram uma edição super foda pra ela hoje. Tipo, todo mundo do mezanino super admirando ela, falando, tipo, poxa, olha como ela é. Até eu me lembrei de um episódio, assim, que teve em outro Profissionais. Meu, olha a queimadura que ela fez no braço, sabe? E, tipo, foda-se, ela pegou, continuou cozinhando e tal. E aí eu me lembrei daquele episódio do Francisco com aqueles cupcake de lagosta lá. E, tipo, queimando as mãos e fazendo tudo aquilo, sabe? E aí teve um comentário da Roberta, tipo... Ah, olha ela mostrando como ela é cozinheira de verdade. Foi alguma coisa nesse sentido, assim. Agora você vê quem é cozinheiro e tal. Porque, meu, depois quando deu um close no braço dela... Tinha uma mega queimadura, sabe? O braço, tipo, todo o antebraço dela. Não é o antebraço, desculpa. É essa parte de cima, assim. Não sou boa em anatomia. O Rich vai saber do que eu tô falando. Acho que é bíceps, né? Enfim, tipo, tava tudo ali queimado, sabe? E a menina, tipo, parece que ela nem sentiu dor. Ela pegou e continuou. Então eu achei que deram uma edição foda pra ela, assim, de tipo, passa por cima de tudo, vai lá, sabe? Mas é mesmo essa história de superação que o Francisco, até me lembro disso, né? Foi um comentário infeliz do Francisco, aí que ele ficou com essa queimadura. A gente até falou isso, que o pote de coitadismo, e não foi o que aconteceu com o Raven, né, gente? Não ficou tomada de coitada, ninguém ficou, ai, tadinha, não. Ela foi tipo levada como heroína, né? Se for assim, tipo, heroína. Nossa, foi, como o Gabi falou, foi mais exaltada que colocada como coitada, que foi como que aconteceu com o Francisco. Eu acho que ela também... Até pela própria edição, assim, não teve nenhum tipo de close nela com a cara de dor, de sofrer. Eu só notei mesmo a gravidade da queimadura quando lá no final, quando o Focasa comentou. Foi algo assim que só tomou destaque nesse momento quando ele disse isso, sabe? Eu acho que a edição ajudou bastante nesse ponto, mas assim, a postura dela também ajudou. Aquilo que a gente falou da pessoa profissional que fica ali focada, ela demonstrou aí nessa prova. Foi excelente. Ela pode não ter feito o melhor prato, a montagem dela, na verdade, não foi excelente, e isso prejudicou na hora da degustação, pelo que o pessoal disse lá, mas a postura dela foi muito profissional, e é isso que é legal de ver no MasterChef profissionais, eu acho. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar da eliminação que a gente possa ter deixado de falar dessa prova final, ou não? Não, eu não tenho, já falei tudo. Só o André, né? Lindo, maravilhoso ali. O André venceu a prova, já comecei a esquecer disso. André venceu a prova. Gabi, você acha que o André vai vencer o programa?
Você acha que o André vai vencer? Eu não sei se o André vai vencer o programa, mas eu acho que seria legal, assim. Eu passei a gostar mais ainda dele depois desse episódio, porque eu gostei muito da história dele, assim. Achei muito legal como ele fala sobre modificar o mundo, sobre tipo, os valores que ele quer passar pro filho dele. Eu acho que Achei bem bacana, assim, sabe? E tipo assim, já que o André é o único que restou do meu time, gol André. Vamos lá. Eu ia falar isso agora. Mas olha, eu acho que o André tá meio caminho. Eu acho que o André é um Pablo que dá certo, sabe? Porque tipo, o Pablo foi enfiado na nossa goela a temporada passada. Mas o André não, a gente vê que é uma coisa mais natural dele. Ele começou a apagar e tá começando a se destacar mais agora ao natural. Não sendo como o Pablo, que parece que virou o pica das galáxias de um dia para outro no Masterchef Brasil. E Natália, o que você acha do seu favorito, André? O André é muito lindo, muito maravilhoso, não esconde isso de ninguém. Mas assim, eu gosto muito dele e sempre que ele vai. O André ele tem ido para seguidas provas de eliminação, isso me deixa com o coração na mão. Mas ele sempre se destaca. Ele tem uma culinária muito assim, muito precisa, muito, muito interessante, ele traz coisas diferentes sempre. E é impressionante, porque você observa, por exemplo, quando teve acho que teve recentemente, foi 1 ou 2 semanas atrás, foi de comida japonesa, não foi isso? Foi. O que ele trouxe naquela ali temática foi totalmente diferente do que ele trouxe agora na monocromática. E foi totalmente diferente de outro que ele já trouxe em outra prova. Então, assim, eu fico com o coração na mão, mas eu adoro ver ele cozinhando 2 vezes no episódio. E ele se destaca muito. Eu sou muito a favor de Samurai. Gol, André. Então agora vamos atualizar nossos times do bolão, que é Gabi Fulheu, né? A gente montou time. Então quem tiver a maior pontuação no final será eleito o vencedor simbólico. O Gabi Fulheu não vai ganhar nada, só vai ganhar o poder de trollar os outros nas próximas temporadas do podcast. Tipo, a Gabi Aguarde que o André vai dar a volta por cima. A Gabi perdeu o Thales, ou seja, a Gabi agora está sozinha com o André. A sorte dela é porque ela tem o André, sabe? Eu ainda tenho o meu sonho de Chernobyl, que é Daniel, Raven e Rafael. O Fully tem a Reva, Manuela, Roberto e o William, ou seja, a Fully continua nas alturas, né? E a pontuação eu sempre explico, porque quem está ouvindo a gente pela primeira vez, para não ficar preso no barco, só assim, quem for capitão, eu tenho vencedor 2 pontos, ou seja, a gente não pontuou nada, porque não teve ninguém vencendo essa semana. Quem está no time vencedor ganha meio ponto, também não pontuamos, porque não teve vencedor. Quem tiver uma vitória individual, que é aquela vitória antes da prova da eliminação, é 1,5. E quem tem uma vitória individual durante a eliminação é 1 ponto. Ou seja, só a Gabi fez ponto, porque foi o André que fez isso. Já está colhendo os frutos do André, a Gabi. Porque o Fully André Reizinho. Porque o Fully se manteve, tanto que o Fully se manteve com 12 pontos e continua na liderança. Eu continuo com os 8 pontos, mas a Gabi empatou comigo. A Gabi subiu nas intenções de voto, já está com 8 pontos no lado. E a gente vai ver quem vai vencer nos próximos capítulos, porque se o André continuar se destacando assim, a Gabi sozinha vai passar a perna em mim no Fully que tem 4 pessoas no time dele, sabe? Vai. Agora vamos pro ponto das apostas. A Nath teve 3 horas, quando eu convidei ela para gravar o podcast, para pensar num top 3, quem ela acha que vai ser o top 3 do programa, e quem ela, como nunca é a primeira vez dela aqui, ela vai falar o top 3 do coração dela. Então, Nath, eu quero saber um top 3 de quem você acha que o programa tá dizendo na nossa cara, tipo, olha, esses 3 vão ser finalistas. E qual é o top 3 que o seu coração quer? O meu coração quer André em qualquer um deles. Pra começar a história, ele está no meu top 3, independente de onde. Eu não sei. Eu admito que quando eu comecei a assistir, eu achava que a Heaven, ela tinha muito futuro, sabe? E o Rafael também, mas por uma questão de técnica mesmo. Hoje eu vejo bastante potencial na Manuela e eu queria muito. Quem saiu no outro episódio foi a Marcela, não foi isso? Foi. Vai ter repescagem aí. Eu queria muito que ela voltasse, mas eu ainda acho que quem volta é o Thales. Eu tô com o coração na mão quanto a isso, mas tudo bem, vai dar certo. A gente vai na fé. Gabi, o seu top 3, coração e razão. O meu top 3, coração, é o André, que vem ultrapassando todo mundo aí. Tem achado ele muito fofo. A Roberta. E é difícil dizer o terceiro, assim, porque, tipo, tem várias pessoas que eu gosto um pouco, assim, sabe? Tipo, tá meio que entre a Heaven, a Manuela, o William, assim, eu gosto de todos eles. Eu acho que o top 3 do programa pode ser o Rafael, o André
E eu ia falar o William, porque eu acho que ele tá tendo bastante destaque. Mas eu não sei se seriam 3 homens. Eu ainda acho que a gente vai ter uma menina lá. Só não sei se vai ser a Heaven ou a Manuela. Eu não acho que eu vou sofrer dizendo, nossa, tá vendo? A gente Masterchef machista, só leva um pra final. Mas olha, eu acho que no meu coração sempre vai ter o William indo pra todas as finais. André e a Roberta, porque a Roberta começou a ficar mais engraçadinha do jeito que eu gosto e começou a cozinhar bem, e a Manuela deu uma queda, como a gente falou semana passada. O rendimento da Manuela tá meio low. Mas e quem eu acho que era o final, com essa ascensão do André, eu cheguei a dizer que era Daniel, Rafael e William, não foi semana passada, eu acho. Acho que eu vou dizer André, Isso. eu vou dizer André, Rafael e William, porque se as mulheres floparem, eu quero que o Daniel flop no meio do caminho também, ou que ele seja barrado da final, sabe? Porque eu quero sentir um gostinho no coração de ver alguém como gosta de me barrado da final. Eu Mas acho... eu acho que o Daniel não chega lá, não. Agora eu queria, se você me permite, fazer só uma pontuação sobre a Roberta. Eu tenho achado a Roberta tão mediana nos últimos episódios. Eu não tô vendo ela com bons olhos, assim. Eu acho que ela não vai durar tanto mais. Embora realmente tenha sentido isso da Manuela, mas da Roberta em si, eu tenho achado que ela tem ficado muito, assim, no meio, sabe? Não é dos piores. Mas ela não tem ganhado nenhum destaque. Eu acho que ela não fica nesse top 3. Eu Não acho Mas que percebe eu acho que essa é a trajetória da Roberta no programa como um todo, assim. Ela é tipo aquele nosso personagem que é pra, tipo, carisma, sabe? a Porque leveza. ela nunca foi uma grande, assim, claro, a gente não come e tal, mas dentre todo mundo que tá ali, assim, ela nunca foi uma grande cozinheira. Por exemplo, tipo, várias vezes ela ficou entre os piores e tal, e pessoas que vinham cozinhando bem saíram por causa de um deslize em um dia, assim. E a Roberta, tipo, acaba sendo sempre muito mais mediana, sabe? Uhum. Ela é mais correta, ela não comete deslizes, como a Gabi falou. Eu acho que ela mantém uma coisa linear. Ela não tem pico, sabe? Nem pra cima, só teve uns picos pra E nem baixo pra baixo. no começo, mas depois se manteve linear. E também tem aquilo, gente, quanto menos pessoas vai tendo, mais a gente vai começando a ver das pessoas. Infelizmente, quando tá funilando a Roberta, a gente vê que o nível da Roberta não está comparado ao nível de outras pessoas. Que por enquanto estão mostrando. Assim, tem 8 pessoas. São 8 pessoas que tem até agora, não, 7, né? São 7 pessoas, vai voltando da repescagem para 8. Então, é uma época boa para alguém que for mediano começar a crescer e chegar a vencer, sabe? É a trajetória Michele, que a gente chama. Michele e Leonardo foram nessas retas finais, assim. Mas aí Metade dessa aí. eu acho que eu até tinha pensado nisso pra falar antes. Eu acho que essa pessoa nessa temporada talvez seja o André, porque ele nunca foi um cozinheiro mediano e tal, mas ele não Sim. tinha todo esse destaque, sabe? Tipo, eu acho ele que não ele tinha começou destaque de edição. a ter destaque de edição e tal. Eu acho que talvez ele seja essa pessoa. Então vamos dar um Personagem pulo. Vamos dar um pulo na repescagem da semana que vem, já que a gente não sabe como é que foi, a gente não sabe quem volta, a gente aqui tá zero spoiler aqui sobre repescagem. Quero saber da Gabi, expectativa. Gabi, quem você quer que volte e quem você acha que volta? Eu quero que volte a Drica. Eu acho que volta o Thales. Natália? Apesar de que eu achei que a eliminação da Drica teve um quesinho assim de talvez uma repescagem, assim, mas eu ainda acho que volta o Thales. Eu me adiantei, nem sabia que eu ia ter que falar isso. Então, eu queria que voltasse a Marcela, mas eu acho que quem volta é o Thales também. A gente não pode negar, ele é um cozinheiro excelente. Ele só tem umas falhas aí de caráter na hora de comentar os amiguinhos, mas ele é um cozinheiro excelente, a gente não pode negar. Ele Olha, sempre recebe elogios, não tem muito que a gente fazer em relação a isso. no meu mundo ideal, a Drica votaria e pisaria na casa dessas recalcadas que ficaram duvidando dela. No meu mundo ideal. Mas esse meu mundo ideal nunca acontece. E nem o Masterchef aconteceu e não vai ser agora que vai acontecer. Então eu acho que talvez o Thales volte, porque querendo ou não, o Thales saiu na única semana que ele deslizou, porque nas infeliz estava indo bem. Sabe? Então uma repescagem, na repescagem tem tudo para arrasar. Mas a chance do Thales voltar, daquele calorzinho no coração, né, de ver ele ser eliminado de novo futuramente. Ele tá outro podcast animado comentando outra eliminação dele, sabe? Um podcast 2.0 de eliminação do Thales.
Ou você ter que amargar na final a vitória dele. Você já pensou nisso, amigo? Ai, nada, para. O Masterchef já não dá Ai, folga. Deus me livre, O Hugo Masterchef 2.0. já faz Gabi, Fully e eu gravamos 50 podcasts por ano. Ainda vai jogar gente. Só que gente que a gente não gosta vencendo. Tá que a Maria Antônia surpreendeu vencendo. A gente chocou até a gente do podcast. A gente não tem mais nem como teorizar direito por edição por causa disso. Mas eu não sei se o Thales venceria com uma edição com tanto hate assim antes. Gente, o público brasileiro não esquece o que acontece na primeira semana. Qualquer reality show que a gente acompanha, a gente sabe que quem se queimou no começo e quem ganhou torcida no começo vai até o final com ela. Perder torcida um pouco pode, que nem como fala Débora. Mas ganhar torcida, quem já estava rejeitado, tanto assim, eu acho complicado. Então não sei se o Thales. Sim. Certo? E eu não sei se o programa tem, tipo. Não sei qual é a palavra, mas tipo, fôlego, talvez. Eu não sei se o programa tem fôlego para dois vencedores rejeitados na sequência, assim. É. Porque a Maria Antônia foi bem rejeitada e, tipo, eles colocarem mais um vencedor rejeitado, eu não sei até onde, tipo, se eles têm. Como a audiência do Masterchef anda caindo, como sabe isso, e ele mesmo, quanto mais cai, mais temporada a gente tem, eu talvez acho que essa redenção do Masterchef, entre aspas, redenção, porque não precisa fazer redenção de nada, mas talvez seja o Masterchef Amadores 6, que eu acho que vai ganhar um popularzão. Quem o público do Twitter já estiver amando vai ganhar. Essa eu não sei muito, porque assim, essa não tem essa meio que a gente não. O profissional não seja tanto focado na audiência quanto o amador, pra gente ver em números, o Profissionais 1 teve um plot muito fora da casinha de um reality show de culinária, que foi a questão do machismo, sabe? O 2 teve o Pablo que venceu e a gente tava 100% nem aí, porque era Francisco Coelho na final, mas também todo mundo tinha, tipo, tinha Irina, que o povo amava a Irina, tinha Luby, que mesmo não cozinhando muito bem, o povo gostava do carisma. Então nessa, ele não tem muita coisa para acertar as contas com a gente. No máximo que se o André ganhar, todo mundo vai adorar, porque o André eu vejo que tá tendo uma torcida de simpatia por todo mundo. É que nem o outro Voltagem, que eu esqueci o nome, que era o Lentão, gente, daqui do Nordeste, que eu esqueci o nome, tá vendo? O Paulo. Sim. Então, não é Paulo? se o Paulo voltar da repescagem e vencer, o público vai amar, porque já amava ele desde o primeiro dia, sabe? Então, Sim. eu acho que vai ser isso, mas de resto, eu acho que nessa temporada em si tá muito em aberto quem vai vencer e que estilo, mas eu ficaria surpreso mesmo se um vilão ganhar de novo. Eu acho que vai chocar a sociedade, a família tradicional brasileira. Mais alguma coisa alguém tem que acrescentar ou não? Esse podcast que a gente falou semana passada que o podcast estava curto, isso é bom que a gente já rompeu as barreiras dos 40 minutos. Como sempre cito... A Milene vai gostar. É a Milene que nos escuta. Beijo, Milene. Ela sempre gosta quando a gente fala muito. O Doug também gosta quem tenha mais podcast pela semana, mas começou a gravar uma vez. Sim. Também tá lá, né? Beijo pra Doug, Portugal, gente. A gente escuta com gente portuguesa, sabe? Eu falo muito, gente. Ah, mas é porque a gente se empolga. Quando o programa dá pra gente analisar pessoa por pessoa, é bom. É que na repescagem, eu espero que tenha tido treta, porque eu quero vir só focado na barraco semana que vem. Quero só nisso. Eu estou ansiosa pelos bolos espelhados que devem chegar por aí em algum desses episódios, tenho fé. Mas vamos lá, a gente chegou ao fim desse episódio do podcast. Muito obrigado a todos que nos escutaram até agora. Gostaria de dizer que estamos no site da revista Pixel TV e no Pilotando TV. Os links estão na descrição. Quem escuta a gente pelo YouTube, deixa aquele like, pode deixar um comentário. Quem escuta a gente pelo Spotify, compartilha pelos amigos. Quem é que nem a Nath, que escuta a gente pelo Google Podcast, vão também lá se inscrever. Nós estamos em várias plataformas, é só procurar Mastercast BR que a gente aparece. Se quiser mandar um e-mail pra gente, é mastercastbr@gmail.com. E é isso. Natália, muito obrigado por participar desse podcast com a gente. Obrigada pelo convite, Rich. Foi muito bom ver a opinião de outro paraibano aqui, que não seja eu. Eu aceito dividir o spotlight com você. Tá? Então... Obrigada. E, como falei, deixem o like, deixem tudo e nos vemos semana que vem com repescagem, que é isso que a gente quer, treta e repescagem. Tchau, tchau. Tchau.